tanto sentimento ali que se você não tiver leve, se você não tiver, você não acolher isso, acaba sendo muito mais doloroso. E quando você acolhe essa criança e você acolhe essa família, é isso que o Lucas falou, é o amor, né? Você dá colo, você dá aconchego. E aí... Às vezes é muito legal, isso é legal. Uou, galera! Bem-vindos de volta, gentilmente, com o convidado novamente. Yes! Que legal! A gente tá muito animado e... Putz, vai ser uma conversa muito boa, porque a gente tá no Dia Internacional do Autismo, lançando... Alguns dias depois... Tá fazendo o passado, mas a gente tá lançando no futuro, então é presente. Então, estamos aqui com a grande Aline. Aline. Por favor, introduza a nossa convidada. Aline Cavarite, ela é fonoaudióloga, pelo amor de Deus. A gente bebe para começar a fazer essas coisas. Analógica. A Aline é uma amiga de muitos anos, uma amiga querida. Eu conheço a Aline antes dela ser a melhor fonoaudióloga do país, que melhor trabalha com autismo, uma das 5 melhores do mundo. E ela deu a honra de estar aqui com a gente hoje, viu, Lucas? E é incrível, um prazer imenso. A gente se conhece faz uns 20 anos, talvez mais, dentro da BNEP, dentro desse trabalho com crianças com autismo que a gente tem há tantos anos. E ter a Aline aqui, né? A gente só recebe pessoas que são amigas da nossa casa, né, Lu? A gente tenta. Não é? Mas às vezes não acontece. Eu já era amiga do Lucas há muito tempo. Muito tempo. A gente fez aula de beach tênis junto, aula de natação. Exato. Conheço a Aline há muitos anos. Eu sou fã. A Aline é fã da Gentilmente. Sou fã. Bom, o que nós vamos falar hoje? Por que a gente trouxe a Aline aqui? Eu sou um fã da comunicação, porque eu trabalho com isso, tento começar a trabalhar com isso, e eu acho uma questão muito importante, principalmente para as crianças especiais e para a relação de cada um, familiar, essa questão a afeição, o amor, ele se passa através do tubo da comunicação. E tudo isso é cuidado pelo mundo da fono, né? Então eu acho que é uma ciência interessantíssima, uma ciência essencial e que não é tão bem... Aqui tem aquela coisa do médico, o médico é não, que não é, né? O médico é igual a todo mundo, só eu sei disso, vocês não sabem. Mas é verdade, e a fono é importante porque passa a comunicação, passa a arte, a risada, passa, né, o sorriso, passa pela toda a linguagem corporal, é muito mais do que simplesmente uma questão de hábitos, de conseguir comunicar coisas do dia a dia, passa pelo amor de cada um, então eu acho isso importantíssimo. Eu tenho que falar que ele é meu filho, viu, Aline? Ele é muito bom no que você percebeu, né? Muito bom, vocês já viram. Ele é muito bom nisso, hein? Você tem razão, total. Bom, vamos ouvir a Aline um pouco, a gente fala demais, a gente trouxe ela para ouvir a Aline hoje, então, né? É um prazer estar aqui. Eu tive contato com Gentilmente durante a pandemia. Percebi que eu estava uns 25 episódios atrasada. Então eu fiz uma maratona de Gentilmente. Acompanho vocês muito. Me apaixonei pela forma leve, pela forma também científica, né? Que vocês trazem os temas, que vocês conversam. E isso realmente faz muita diferença quando a gente vai ouvir, né, um podcast, a gente ter essa certeza de que, além de científico, né, de bacana, a gente vai ter também um podcast leve, um podcast espirituoso, né? E sou fã do seu filho, cara. Eu também, Aline. Eu também. Aline, a gente tá nessa, né? Tanto tempo trabalhando com autismo, e a importância do desenvolvimento da linguagem, né? E as pessoas se preocupam tanto com a fala, né? É verdade. E o que o Lucas falou é muito legal, porque é isso que é apaixonante no Lucas. Ele tem uma sensibilidade muito grande quando ele fala. E isso em vários podcasts a gente pode constatar. Ele agora estava falando... Dá 5 estrelas pra gente aí, por favor. Ele agora estava falando sobre a comunicação. E é exatamente isso que você falou, né? Ele traz isso. A comunicação
é uma forma de você demonstrar afeto, de você demonstrar amor. E vai muito além da fala, né? Dentro da fonoaudiologia, a gente tem sempre a preocupação de construir a linguagem. E muito mais do que a criança falar. Então, a gente sempre busca, e aí todo o percurso dentro das crianças com transtornos do desenvolvimento, crianças com transtorno do espectro do autismo, a gente sempre busca estimular pré-requisitos do que a gente chama de fala. Então, é construir linguagem. Muitas pessoas falam de treino. Treina a fala. E eu falo, gente, não existe um treino de fala. Existe uma construção de linguagem, porque a linguagem vai muito além da fala. Ela vai para a comunicação, ela vai para a troca de afeto. Então, quando você começa um trabalho, por exemplo, né, com as crianças dentro do espectro do autismo, ou com transtornos do desenvolvimento, com grande atraso de linguagem, a fono tem sempre essa preocupação de trazer antes da fala aqueles pré-requisitos que fazem com que essa fala realmente comunique alguma coisa, traga alguma coisa de dentro de si. E para isso, você tem que trabalhar as bases, né, para a comunicação. Então, eu sempre falo, o olhar, o antecipar, o imitar, o quanto isso é importante. Então, dentro de um processo terapêutico, a construção do vínculo é fundamental. A criança, você descobrir qual a porta de entrada você vai ter com essa criança. Se é uma música, se é uma brincadeira, se é um sorriso. E aí falo o que o Lucas falou, é falar do amor. Né? A gente está sempre buscando esse afeto que acolhe, esse afeto que é você estar disponível para essa relação que vai construir também um sujeito ali, né? Que vai despertar esse sujeito. Quando a criança te olha, quando a criança sorri para você, quando ela sabe o que você vai fazer. Então, muitas vezes a gente trabalha com músicas, com brincadeiras, e a gente percebe que a criança fica naquela expectativa, né? Que ela já sabe o que você vai fazer. E aquilo já é uma forma de comunicar, né? Aquilo já é uma forma de dizer assim, olha, eu estou presente aqui, eu estou aqui com você e eu sei que você vai me fazer uma cosquinha. Por isso, eu vou arregalar o meu olho e eu vou esperar você me fazer uma cosquinha. E isso é linguagem. Eu acho que a fonoaudiologia deve e tem que trazer isso para o espaço terapêutico e mostrar isso para os pais, para as famílias, o quanto é importante, antes da gente pensar numa fala, numa palavra, a gente pensar no olhar, a gente pensar no afeto, naquilo que te envolve. A linguagem, ela envolve e ela marca um sujeito. Ela nos deixa humanos, né? Ela nos deixa humanos. Humanos. Exatamente. Sem dúvida. Justamente a diferença entre uma comunicação dos seres humanos e outras formas de comunicação de outras espécies é justamente que a nossa comunicação é capaz de falar daquilo que eu sinto e não apenas daquilo que eu vejo. A abelha percebe lá quantos metros está a florzinha e ela faz aquela dança e indica para as amigas aonde está a florzinha. Mas ela não diz do prazer que ela teve em encontrar aquela flor. Não tem muitas abelhas poetas por aí. Tem no máximo duas. É verdade. Não deve ter muitas, né? Mas é incrível, né? Porque muitas vezes os pais buscam isso, né? Mas a gente vive isso na sociedade, né? A gente fala e muitas vezes a gente comunica e ninguém entende, né? É verdade. Ou a gente não se entende, né? Não chega pro outro que a gente quer falar, né? Exato. A gente fala e não se comunica, né? Não consegue transportar isso de alguma forma de uma comunicação funcional, né? E existem muitos aspectos da linguagem que você trabalha. Antes mesmo de trabalhar uma articulação, por exemplo, né? Você trabalha o colorido da voz, você trabalha a expressividade, aquela criança perceber a sua expressividade. Quando você está
fez uma cara mais brava, fez uma cara de assustada, fez uma cara feliz, ela perceber isso. A gente tem um autor chamado Henri Vallon, que ele fala muito do diálogo tônico. E eu acho isso retrata a primeira forma de comunicação que o bebê estabelece com o mundo, né? Com a mãe, com a figura de afeto. Então ele fala muito da hipertonia do desejo e da hipotonia da satisfação. Então, quando você não está bem, quando você está incomodado, você aumenta o seu tônus, você se enrijece, você chora, você se mexe. E quando você está satisfeito, você relaxa. É o flow. É o flow de comunicação. É isso É o que a gente busca aqui, é o flow. É isso. E essa fluidez da comunicação traz para a terapia fonoaudiológica, né, algo muito mais do que a fala. Ela vem trazendo a afetividade. E eu acho que é isso que encanta muitas vezes os pais, quando os pais estão diante desse trabalho, é entender que o seu filho, ele já está comunicando mesmo que ele ainda não esteja falando. E a fala, lógico que toda a fala é a cereja do bolo, né? Então toda fono vai sempre buscar a expressividade oral, por menor que ela seja. Mas a gente sabe que a comunicação, ela é muito mais ampla, ela é muito mais abrangente. Se o Charlie Chaplin dependesse disso, né, não era famoso do jeito que é, né? Não é uma coisa que, não tem assim, como, né? 70% é uma coisa corporal e muito é uma questão de entonação. É verdade. Né? Então, como que... Não importa tanto quanto a gente imagina, porque até quando a gente está no celular e a gente manda mensagem, a gente manda emoji. Porque o emoji é linguagem corporal transformada em uma foto, uma imagem, em uma expressão, né? Então, muitas vezes você fala assim, as pessoas travam na comunicação no WhatsApp, né? É porque elas não mandaram aquela carinha feliz no final. Nossa, elas mandaram 3 pontos de interrogação, de exclamação, mas aquilo pode soar para o outro como uma represária, como um afronto. Mas se você bota uma carinha feliz no final, você muda tudo. Quantas brigas de namorado começaram pela falta do emoji, né? Mas sabe, tem uma coisa muito legal na clínica disso, porque às vezes os pais buscam coisas da fala e não vê que a criança se comunica, né? Exatamente. Isso é muito maluco, porque a criança está lá tentando, por exemplo, pelo aspecto motor, pela mímica, pela gestualidade, de tantas outras formas, até pela percepção afetiva, e os pais não conseguem ver, porque eles estão preocupados com a fala. Né? E a fala não é a única forma, pelo contrário, talvez seja a pior de todas. Né? Mais difícil, né? Mais elaborada. Então, quando você trabalha, quando você busca a fala, por exemplo, eu tenho crianças que elas não sabem nem que elas são capazes de fazer som de forma intencional para expressar um desejo ou uma necessidade. Elas usam muito o choro, o grito, mas elas não são capazes de tentar se expressar pelo som. E essas crianças, elas precisam descobrir que elas também podem se expressar pelo som. Então, é trazer a vocalização. Às vezes eu trabalho e aí eu vou inventando música, né? Porque a vida... É incrível, né? Como ajuda, né? E a musicalidade, o ritmo. Eu falo sempre, né? Lá no Priority eu falo sempre, prestem atenção no ritmo, prestem atenção na paradinha. Então, quando você fala... Eu tenho aquela música da... Era uma casa muito engraçada. Sim. E eu faço uma torre, né, de cubos. E aí eu falei, não vou fazer uma casa, vou fazer uma torre. Então eu meio dei uma transformada na música e eu canto. Eu vou fazer a linda torre. Aí eu vou batendo um cubo no outro. E a criança não tá fazendo nada. Aí eu pego a mãozinha, ajudo. Daqui a pouco a criança faz assim. Ela bate junto. Aí eu falo, opa! Ela já entendeu que tem um ritmo. Sim. E ela tá indo no meu ritmo. Então ela já Ali comunicou. E aí a gente vai. A linda torre. Nossa, aí eu dou uma paradinha. A criança me olha. E aí
59ª vez, ela já sabe que vem o... E o... é muito mais fácil do que falar, então ele fica assim... E ali comunicou total. Aí ele fica com a boquinha, querendo me imitar. Opa! Já ganhei o olhar, já ganhei o engajamento, já tô ganhando a imitação. Foco. A fala vai ser um pulo. Né? Agora, realmente existem crianças que apresentam uma dificuldade muito grande de articulação. Aí, né, a gente também tem um outro nicho de trabalho, que é a questão das crianças que não conseguem articular, não conseguem fazer uma imitação adequada. Mas quando eu canto a música, que eu faço assim... 1, 2. Aí a criança fica só esperando já. Incrível. 3 e já. Aí ela derruba a torre, aí faz bagunça. Então elas aprendem a esperar. Então elas aprendem o meu turno. Agora é a minha vez. Não é hora de derrubar. Agora é sua vez de falar, fala aí. Agora é sua vez de falar. Né? Então a comunicação é isso. Eu tenho 2 perguntas para fazer valer isso aí. Aliás, eu tenho um monte de perguntas para fazer valer. Primeiro, assim, isso você vê criança por criança. Com certeza. Porque olha só, eu tenho umas bolinhas no consultório. Né? Eu tenho um monte de brinquedo, mas tem uma coisa incrível. Quando eu pego aquelas bolinhas e bato no chão, não tem uma criança que não dê risada. Né? Ali é uma forma, né? Você encontra a forma. Sim. Você tem que encontrar aquilo que ela quer, né? Que ela motiva a criança a estar ali em contato com você, né? Aí uma pergunta, eu vou te contar uma história. Eu estava na Tailândia, estava em Phi Phi, numa ilha. Eles estavam contando... uma mulher não fala inglês, eu não falo nada de tailandês, mas toda noite eu ia lá comer um cachorro quente, o melhor cachorro quente que eu comi na vida em Phi Phi ali. Aí ela me contou a história do tsunami, porque Phi Phi foi tomada pelo tsunami e acabou com a ilha. Ela me contou ali, por uns 40 minutos eu entendi tudo. Como? Como? 100% corporal, entonação... Emoção. Olha, eu lembro hoje, ela espiritual, contando, né? Entrou a onda, ela foi subindo devagar, era de manhã, tava todo mundo dormindo, ela chegou a tal nível, todo mundo... Como? E você entendeu tudo. Eu entendi tudo. Por outro lado, eu tive um amigo coreano, eu fiquei bêbado com ele e aprendi coreano. Sabia falar com ele, coreano, 100%. Não, eu sabia falar. Eu vou te falar, eu sabia 100% do que ele tava falando, minúcias da história, tudo. Eu sabia o que ele tava falando, 100%. Você já viu esse teste? Se está nos Estados Unidos, está fora. Você fala português com entonação, os caras entendem? Eles entendem. Porque eu acho que essa expressividade, né, essa alegria e isso faz parte muito do que é comunicação. A gente não pode esquecer. Eu vejo muitos profissionais, né, que a gente fala, tá treinando fala. Não adianta apontar se não sabe para que está apontando. Claro. Se não adianta reproduzir uma palavra se você não sabe por que você está reproduzindo. Sim. Então, o significado, né, do que você fala, do que você expressa, vai muito além da produção de som. Ele vai muito além, vai muito do que você está querendo falar, do que você está querendo expressar. E dentro da terapia, o que mais a gente quer é fazer com que essa criança possa se colocar também nesse jogo, né? Eu tenho uma base da psicomotricidade muito grande, sim, né? E a Vera Matos foi uma pessoa que, né, trouxe para esse meu universo, né, esse olhar sobre... Vera Matos é uma grande psicomotricista lá do Rio de Janeiro. Minha amada. A querida. E assim, eu acho que ela trouxe muito isso para minha formação, né? Você como profissional estar disponível corporalmente, emocionalmente, afetivamente para essa pessoinha que está na sua frente. Então, a terapia, ela tem que ser leve, ela tem que ser gostosa, ela tem que para mim foi muito difícil a pandemia, a volta, né, da pandemia por conta da máscara. Eu não sei trabalhar com criança sem fungar, né, no pescoço, sem fazer sem sorriso, na barriga, sem rir. Então, assim,
a máscara trouxe muita dificuldade pra gente, né? E assim que a gente estava vacinado, os pais mesmo já davam essa... porque a máscara é difícil, né? Eu falei, olha, tô vacinada, vamos... Não tem problema, Aline, se você puder, se você precisar. E como é que eu vou trabalhar toda essa conexão com metade da minha expressividade? Porque não é só o olhar fala muito. Mas todo o meu rosto estava ali com aquela criança. O corpo se comunica, né? Então, assim, acho que as fonos sofreram muito, né? Inventaram máscara transparente, trabalho de face shield. Mas, assim, a possibilidade de você trabalhar sem a máscara, né? E de você poder realmente transmitir isso para essas crianças, isso é fundamental, né? Aline, é uma coisa tão interessante, independente com crianças, mesmo que tem linguagem verbal, tudo isso, eu brinco, eu digo assim, a questão é tão afetiva que às vezes, antes dos pais saberem que eles vão se separar, a criança já sabe, né? É incrível, tá no ar, né? Sai pelos poros, né? A gente deixa transparecer muito energético a nossa... E eu vejo isso, assim, eu vejo isso até com a minha filha, né? Eu vejo isso nos meus pacientes e vejo com a minha filha. Como que a gente transmite muita coisa do nosso dia a dia. Por exemplo, você chega em casa, a forma como você bate a porta, a sua mulher sabe se você chegou bem ou não. Pode crer, totalmente. Nossa, por isso que ela percebe, então? Esse é o segredo? Esse é o segredo? Eu preciso bater a porta de forma diferente? Você joga a chave em cima da mesa. A forma como você coloca a chave em cima da mesa já te indica alguma coisa. Não, assim, não vou dizer, não é 100%, mas você você é comunicação, é o que você faz, é o que você transmite. Como você recebe, então, sempre na sala de espera, receber aquela criança. Como você recebe essa família? Como você olha para essa família, para esse pai, para essa mãe, que estão angustiados, que estão deprimidos, que estão tristes, que estão preocupados, que estão ansiosos. É tanto sentimento ali que se você não tiver leve, se você não tiver, você não acolher isso, acaba sendo muito mais doloroso. E quando você acolhe essa criança e você acolhe essa família, é isso que o Lucas falou, é o amor, né? Você dá colo, você dá aconchego. E aí a própria terapia e a sua postura também vai fazer com que essa família tenha mais confiança e tenha mais ligação com você e proporcione também para essa criança, né, mais vivência, mais... Você traz algo da clínica médica que a gente aprende desde muito cedo, que assim, o melhor remédio somos nós mesmos, né? É verdade. A capacidade de a gente se comunicar. Você sabe que outro dia eu estava trabalhando com uma criança e aí tinha uma pessoa me observando, né? E cara, eu passei 45 minutos com uma criança pequena que não fala nada, que tem muita dificuldade, né, dentro do espectro do autismo. Eu não usei nenhum brinquedo. Mas nem o cubinho da torre que eu faço, eu usei. Ele ficou no meu colo, ele deitou, eu brinquei. Aí tem as brincadeiras que ele mais gosta, as músicas que ele mais gosta. E foi tão intenso que no final ela falou assim, mas você não pegou um brinquedo? Eu falei, mas cara, o brinquedo sou eu sou o parquinho de diversão dessa criança. Pra quê? Não precisou da ferramenta, no caso. Entendeu? Então, assim, eu boto a criança no meu colo, eu boto ela no meu joelho, ela escorrega na minha perna como se eu fosse um escorrega. Eu boto ela na minha perna, eu balanço como se eu fosse um balanço. E ela tá ali olhando pra mim, ela tá ali buscando o meu olhar. Uhum. Então, isso é disponibilidade. Isso é você tá junto. Eu acho que a terapia, o mais lindo pra mim, assim, é a gente tá podendo construir isso, né? Essa paixão, com a criança naquele momento. Como é intenso. E como quando você tem um desejo no oposto, você não vê nada disso, né? Como os pais...
começam, por exemplo, a ler. Não, ele tem que falar. Ele não vê nada disso. A criança está lá se comunicando, ele não vê nada. Eles perdem o canal onde ela está comunicando, porque está no outro canal. Quando Totalmente. você está no walkie-talk, você está no 12, ele está no 15. Ele está no 15, Você exato. tem que sintonizar você, não é para você fazer a pessoa ir pro 12, porque ela não sabe que você está indo pro 12. É incrível. Você que tem que ir pro 15. Porque às vezes os pais chegam e falam assim, ela não vai falar com você, ela não vai interagir com você, né? Aí ela entra e você, tem um contato ótimo. A gente, como profissional, eu adoro estar ali com aquela criança. Ela me passa algo muito bacana, né? E como muita gente nem os pais, nem muitos profissionais conseguem perceber, Não, né? percebem. E eu acho importante, assim, todo profissional entender, né, exatamente isso para poder passar para os pais. Porque se os pais não percebem, eles também não validam. Sim. Como é possível validar se você não vê, né? Então, quando a criança te olha, eu, como profissional, eu tenho que mostrar isso para os pais. Sim. Olha o tempo que ele me olhou. Eu não vou ficar com um cronômetro marcando se ele me olhou 10 segundos, 15 segundos, não. Eu não vou fazer um gráfico maravilhoso para mostrar que ele está melhor. Não. Cara, os pais das minhas crianças veem que elas estão melhorando pelo tamanho do sorriso que elas me dão quando elas me veem na sala de espera. Pela alegria que elas demonstram. E isso é comunicação. Totalmente. Né? Isso é base para qualquer comunicação. Eu acho que existe a questão da fala, existe a preocupação dos pais, da criança estar falando, existe às vezes um atraso muito grande na expressividade oral, né? No falar mesmo. A gente se preocupa com isso. Existem formas da gente também aumentar a comunicação das crianças, né, como uma comunicação aumentativa, como uma comunicação alternativa, mas sempre buscando a comunicação. Sempre buscando que eles entendam o que eles estão fazendo, entendam o que eles estão comunicando, qual o desejo deles. Se a criança não tem desejo, se ela não sabe que aquilo vai ajudar ela a se comunicar, não é nada. Mas eu vou fazer uma coisa romântica aqui, quase filosófica. Isso aí não está acontecendo só em relação aos pais, às crianças com autismo, aos profissionais, né? O ser humano está assim, né? A gente está vendo tanta depressão, a gente fala tanto que a doença da desconexão, né? Totalmente. As pessoas não se comunicam mais. Não sei se é uma questão de comunicação mais, do né? jeito que a gente usa as mídias atuais, de que elas são meio excludentes, ou se elas são meio que uma máscara, muito mais do que a pessoalidade, mas a gente tá cada vez mais sozinho e triste. O que me chama muita atenção, assim, dentro do nosso ambiente de trabalho, lá no Priority, né? Eu percebo que os profissionais, eles são muito afetivos uns com os outros. Então, às vezes, a gente tem recebido pessoas para treinamento, pessoas de outra cidade, e às vezes eles falam, nossa, mas aqui é muito diferente. Aí eu pergunto assim, mas é diferente como? Porque eu só trabalhei aqui, né? Eu falei, Aline, a forma como vocês se tratam no corredor, entre uma criança e outra, os profissionais, a forma como vocês se olham, a forma como você olha para aquela criança e beija e abraça, e dá um apelido carinhoso, isso é o diferencial. Mas isso não se ensina também, né? Ensina. Isso se passa por osmose, eu acho. É uma cultura afetiva que não se treina. Não se treina, né? Não se treina. Mas isso, a gente modifica o profissional. Eu acho que é por isso a importância, quando a gente treina, né, no processo, a gente fazer uma imersão. Porque esse profissional precisa entender o que a gente não consegue muitas vezes colocar no papel. Ele precisa estar aberto a isso, né? É verdade. Totalmente. Eu tinha um professor de patologia, ele é famosésimo, o Maffei, já falecido, ele dizia, vi tantas autópsias dele, ele dizia assim, tem coisas que não é para quem quer, é para quem pode, né? Eu acho que a medicina, as pessoas que lidam com saúde passam um pouco por isso. Às vezes as pessoas fazem por motivos errados, né? E todos os profissionais que eu vi, que eu considerei grandes profissionais, tinham claramente isso, que você tem, que de alguma forma a gente tem, né? Primeiro de tudo começa pelo motivo, né? O motivo que é o prazer de se ter e de estar lá, de querer comunicar, de querer estar junto, de querer Você trabalha muito? Eu trabalho muito. Trabalho muito?
acho que eu trabalho muito. Eu trabalho porque eu amo. Exato. Porque eu sou muito feliz quando eu trabalho. Sou muito feliz também quando eu vou sair, quando eu vou para jantar fora, quando eu vou para o cinema, quando eu vou viajar. Mas quando eu trabalho muito feliz. Sim. E eu acho que isso é um diferencial na profissão. Quando você vê um profissional trabalhar com amor, por amor. E assim, eu vejo isso como profissional, e também vivi isso como paciente, né? Quantas profissionais eu encontrei na minha vida que cuidaram de mim e cuidam com amor, com um sorriso, cuidam com prazer. Você vê que o que ela faz com o máximo de dedicação e porque são felizes no que fazem, escolheram o lugar certo, estão ali porque trabalham muito e trabalham com dedicação. Eu acho que isso, num profissional, é fundamental. Eu tenho, né, parentes, primas, que trabalham no mundo corporativo, né, em grandes empresas. Coitados. E vou te falar, outro dia eu consegui reunir 2 pessoas que eu considero grandes mulheres do mundo corporativo, que é a Gabi, minha prima, e a Lara, uma amiga minha. Elas estavam na minha casa, por um acaso. São pessoas que eu sou apaixonada pelo como elas batalham, como elas carregam o pianinho nas costas, né? A gente brinca assim. E como que o mundo corporativo, ele é culturalmente pesado. Eu tenho uma prima também, a Dani também, que ela também fala, né? Como esse mundo corporativo da empresa, do negócio, como isso não é leve. E eu falei, cara, eu trabalho tanto quanto elas, mas para mim parecia uma coisa muito mais leve, né? Então, assim, eu acho que as grandes empresas hoje, elas buscam isso. Elas buscam que as pessoas estejam felizes onde elas estão. Né? Talvez por isso essas novas empresas tenham essas áreas de convivência tão grandes. A sua sala é aqui, mas tem uma sinuca ali, um totó aqui. Você pode brincar com seu amigo enquanto você está descansando a mente, né? Porque esse prazer de estar no trabalho faz toda a diferença. A gente e a mente, né? A gente e a mente. A gente tem aquela coisa do RH, que o RH, ele é gente boa, ele é seu amigo, mas no fundo ele tem uma arma na sua cabeça que ele pode te demitir, tá ligado? Isso não deixa você ser você mesmo, assim, 100%. Eu acho é uma coisa começa, um pouco tensa nesse sentido. Eu acho que começa tudo por quê, assim? Por que você tá lá, né? Qual que é a motivação? Por que você tá lá? Por que você quer estar fazendo aquilo lá? Total. Sabe, o afeto que você tem pra fazer Não, muito mais aquilo, do que isso. né? É só, é o seu objetivo da vida. Tipo, por que você tá aqui? Você sabe que tem um ditado que fala assim, né? Você tem que deixar os seus problemas do lado de fora do seu trabalho para não interferir. Eu falei, gente, ninguém faz isso. Ninguém faz porque isso. se eu pudesse deixar É o começo do erro. Se eu pudesse deixar os meus problemas do lado de fora aqui, eu ia sair pela outra porta. Vai que eu vou buscar de novo o meu problema. Vai que eu volto. Na porta da frente, eu vou sair pela porta dos fundos. Total. O que é mágico é Engraçado. assim, apesar de todos os meus problemas, apesar de todas as minhas dificuldades, cara, eu tô aqui inteira. E a gente é humano igual, a gente sofre igual. Porque uma coisa a gente aprende muito cedo, eu falo assim, sem memória e sem desejo. Você tem que estar totalmente ausente para que você possa ver de forma distanciada. Pô, isso é uma mentira. Lógico. Eu vou te dar um exemplo até quase engraçado. Eu montei meu consultório a primeira vez assim, ó. Eles te ensinam tudo, menos que você tem que trancar a porta do armário. Então você monta a sua mesinha, você monta tudo ali, você põe tinta cola, Aí a criança vem, pega a tinta cola e passa na sua mesa, na poltrona, passa em tudo. E você fica pensando, sem memória e sem desejo, sem memória e sem desejo. Como que eu me comunico assim? Pois é. Como? Que é possível haver qualquer forma de comunicação se eu não entrar nisso, se eu não pegar a tinta e também jogar na minha mesa. E aí a gente fala de uma coisa muito importante que é a motivação. Né? A motivação é algo interno, é algo do sujeito. Eu posso estimular, eu posso fazer com que e buscar com que esse sujeito se motive para... Porque a gente usa muito, né? Eu vou motivar, é uma atividade que vai motivar ele, mas na verdade a motivação é uma predisposição, é uma determinação interna, né? Para você estar motivado. Então eu sempre falo, se a criança não está motivada, se a criança não está atenta, como é que eu trabalho?
Tem muita gente que acha, né? Você pega... A gente vai muito além dessas coisas. A gente fala muito de outras questões, budismo, desse tipo de coisa. Que muitos acham que a gente tem que estar além do nosso próprio pensamento, né? Você tem que ir além do nosso pensamento. O nosso pensamento limita, né? A nossa própria comunicação, né? Você abstrai, você vai além, talvez você consiga ver melhor aquilo tudo. E o quanto é difícil as pessoas têm, porque a gente é atraído, de fato, pelo desejo. A gente quer tanto aquilo que a gente não comunica mais nada, a gente só olha para aquilo. A gente não consegue abstrair na comunicação aquilo que é realmente relevante. A gente tem que estar além da gente, né? É difícil. A padronização também da coisa científica, de que tudo acaba sendo meio que um livro-texto que passa de... Não consegue passar a vida humana realmente, dos sentimentos e do coração. Existe uma coisa muito assim, importante, que eu acho dentro de todo o processo, né, terapêutico, que é a individualidade daquele sujeito que está ali. Sim. Né? Sem dúvida. É lógico que a gente tem milhões de trabalhos, de pesquisas, de estatísticas, mas é tão individual cada criança. Eu tenho as músicas que dão certo. Eu sei as músicas que dão mais certo. Eu sei porque elas dão certo. Quais são? Fala quais são. Eu quero saber quais são as músicas que dão certo. Eu quero saber. A Aline Gabariti vai falar quais são as músicas mais importantes. Todo mundo olha pra minha cara e já sabe. Eu tenho uma música que é o final de uma música que eu cantava quando eu era professora da escola. E a música é... Ela é pouco importante pra você, né? Não, ela pra mim, ela é 90. Então, por causa que é dela, passa pra outra pessoa. Né? Como é que você comunica algo que não começa 100%. Por você mesmo, né? E aí eu canto, oi pé, eu faço, né, eu bato o pezinho da criança, quem me conhece sabe que eu canto essa música direto. Oi pé, oi pé, oi pé. Oi mão, oi mão, oi mão. Aí a criança, depois que ela aprende, ela fica... esperando eu fazer cosquinha. Aí eu faço. Balancei a minha... Olha só, a letra é incrível. Essa. Balancei a minha gente no meio deste salão. A letra é essa. Porque a história da letra, né? Sim. Era a história do caranguejo. Tem uma história aí. Que o final, o refrão era esse. Balancei a minha gente no meio dessa... E eu canto essa música e aí eu sei por que ela dá certo. Porque eu falo do pé. E o pé é uma coisa que a criança descobre. Sim. Fala da mão, que a criança descobre com 5 meses de idade, o pé descobre com 6 meses. Pé é fácil de falar, é uma sílaba só. Pé, mão também é uma sílaba só. É tipo mãe e pai. É bilabial. Por isso que são uma das primeiras palavras que a gente aprende. Mãe e pai, porque elas são fáceis de falar. É bilabial. Se pai fosse paralelepípedo, ninguém ia aprender. Ninguém ia aprender a falar. Porque é pai, mais fácil. E eu mexo com partes do corpo que a criança toma consciência porque ela olha. Então, essa é uma música que dá muito certo. Lógico que tem criança que às vezes não gosta. E tem a repetição, E tem a repetição. E aí eu faço uma vez, faço 2, faço 3. E a criança já fica esperando, ela já me dá a mão, ela já busca. Aí eu faço assim. E está tão bom, o final da música é assim. Aí eu faço a minha cara, aí ela faz assim com o dedinho, ó. Ela abre o meu dedinho. Ela sabe o que vem. Não fala nada, mas me olha o tempo inteiro. Mas conta uma coisa pra mim. O que é diferente disso que você faz do que a gente devia fazer com todas as crianças? Todas as crianças. O que é diferente disso? Por que a gente às vezes pensa numa técnica que modifica aquilo que funciona a história inteira, a vida inteira para todas as crianças? Eu vou te falar que essa, assim, tem... e outras músicas também, do Leão, outras músicas, essa da Torre... Eu ia fazer acabei... tralá, na jaula do leão, ninguém pode pôr a mão. Exato. Meu pintinho amarelinho, os gestos. E assim, e é uma coisa que o Lucas falou, a repetição. Porque o aprendizado, né, assim, ainda mais com as crianças dentro do espectro do autismo, com transtornos do desenvolvimento, elas precisam de mais repetição. Eu sei que eu tenho um netinho, né? Netinho postiço. E ele tem 2 anos. E a aprendizagem é assim. Eu fiz uma vez, ele tinha 1 ano e 8 meses, a música do elefante, o elefante é pesado, bate com o pé no chão. Não precisei fazer a 3ª vez. Ele olhava pra mim e fazia assim, ó. E batia o pé no chão.
Então, aí você vê a questão do cérebro, né? Das conexões. Então, você vê como é o processo, né, de aprendizagem das crianças que têm um atraso de desenvolvimento e como que você tem que repetir para que aquela conexão seja feita como uma criança sem o transtorno, sem a dificuldade, para que aquela conexão seja fortalecida. Então, assim, a repetição, a música... Isso é fundamental no processo de início, né, de terapia, de e algumas pessoas usam a comida, né, como reforço. Pois é. Uma vez eu estava num congresso e a mãe Sério? me perguntou assim, mas e se a criança só se reforça, pela comida? Eu falei, só pela comida? Alguém ensinou, hein? Alguém ensinou. Vamos combinar? Apesar de ser instintivo, alguém ensinou, né? Que assim, total. eu tô rindo, eu tô sorrindo, eu tô olhando, eu tô brincando, fazendo cosquinha. A comida... Como que algo instintivo pode ser reforço? A questão da sensibilidade auditiva, não tem? Uma questão muito grande, principalmente na questão do autismo. Eles têm muita dificuldade de auditiva. sensibilidade, né? Na verdade, eu acho que existe uma alteração sensorial muito grande, né? Hoje a integração sensorial ajuda e trabalha muito isso, que é muito importante. Parece que o sistema nervoso, o sistema sensorial, ele não capta, não processa. E ele não tem uma coerência, né? Central. Coerência. Ele não busca algo central, né? Ele não Ele não traz isso. Ele não faz as percepções. Isso é incrível, é incrível. Parece que a gente está aqui, eu estou voando você, mas os seus São sentidos recortes. se juntam para aquilo lá. Não. Você imagina se eu consigo ver o quadro, eu vejo a linha, eu vejo a luz, eu vejo tudo, mas eu não vejo nada. Eu não vejo nada. É por isso que eu gosto muito, né, dentro do trabalho da fono, e assim, às vezes eu vejo, né, eu falo assim, você é fono que só quer trabalhar a fala. O que é uma fono? Fono que só de quer, fono. E o que é uma fonoaba também? Fonoaba, eu não vou nem entrar no mérito. Eu tô complicando a vida da Lívia. Isso não existe, né? Mas, assim, uma fono que fica muito preocupada só com essa região, né? Por quê? Você acaba nessas músicas, nessas brincadeiras, nesse primeiro estar com a criança corporalmente, você acaba integrando também, trazendo algumas informações para ela. Informações sensoriais, informações perceptivas, visuais, auditivas. Existe o trabalho da integração sensorial, que é fundamental, mas você também começa a entender, né, a gente trabalha muito junto com a TO, ainda mais com crianças muito pequenininhas, porque a gente começa a entender que essa integração sensorial, ela é fundamental para o processo de cognição. Porque a linguagem é a cognição, linguagem é a abstração. E se você não tem a base, você não consegue construir. Eu adoro física. Eu estou numa onda da física, de falar de física. Tem várias formas, mas atualmente a física da informação, que eu penso muito nisso, eu acredito nisso. A visão que você tem do futuro muda seu presente. Entende? Quando eu vejo você falando disso, eu vejo assim, a disposição, a crença que aquilo lá realmente vai funcionar. Altera totalmente meu relacionamento hoje. Com certeza. A crença que eu tenho do que vai acontecer muda aquilo que eu faço hoje. Né? As pessoas têm muita dificuldade em entender isso, né? Muita, É um pouco da transferência, assim, né? Eu vejo isso também. E tem um caso muito interessante, a gente teve uma criança muito difícil, com um comportamento muito difícil. E por conta do comportamento difícil, você vai criando algumas estratégias, né? E de repente surgiu uma porta de acesso. Sempre. E aí surgiu, vou te falar, uma paixão dos terapeutas em trabalhar com essa criança que modificou a vida dela, a forma como os pais viam o desenvolvimento, viam o potencial. Então você acaba acreditando, dando crédito, né? E a linguagem é um pouco isso, né? E no desenvolvimento típico da linguagem você vê, quando o bebê começa a você fala babá, papai. Gente, eu achei que só eu fazia isso, Aline.
Porque ninguém mais faz isso, só eu que fazia isso, você faz isso fala também. na linguagem deles, né? Tá louco. Por que a criança é a melhor forma de estimulação de outra criança? Ela não percebe nada disso, ela simplesmente se comunica. Eu vi um vídeo, pai, olha que humilhação, porque a gente não consegue se escutar, a gente fica falando um em cima do outro. Mas o vídeo era assim... E quantas vezes eu reclamo? Two babies talking. E daí era assim... Ba, 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 ba. E daí um parava, o A parava. E daí o B começava... Ba, 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 ba. E daí ele parava. Daí o outro falava... Ba, 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 ba. Daí ele parava. Então eles não se falavam ao mesmo tempo. Eles esperavam o outro terminar. Eles eram melhor que nós em podcast. Babá. Entendeu? É quase música. Você sabe que o violão você toca, você termina uma escala, e daí você termina e troca um pouquinho no próximo acorde, entendeu? É a mesma questão da comunicação. Você tá trocando só o babá. Você tá trocando uma nota ali. E daí você já passa outra informação pra pessoa, porque você trocou uma nota. Coisa mais eloquente do que isso, né? E aí, não conseguem ver, né? E aí uma coisa que a gente busca muito é a música. Então, por exemplo, uma criança pequena, lógico que a gente tem um olhar individualizado e tudo, mas a gente já sabe que a integração sensorial, né, normalmente é fundamental, a fonoaudiologia, a música. Como a música também auxilia na questão da fala. Porque trabalha a melodia, porque trabalha o colorido, porque trabalha a entonação. Então, assim, eu acho que é um plano terapêutico, e aí a gente fala um pouco de terapia, que não é que ele seja igual para todos, mas é aquilo que dá certo. Exato. Né? É aquilo que dá certo. Sim. Música dá certo. A parte sensorial, a experimentação sensorial dá certo. Estimulação de linguagem dá certo. Por isso que a experiência é tão relevante, né? Daquilo que você aprende. Deixa eu te perguntar uma coisa fundamental que está muito na minha cabeça. Apraxia de fala. Hoje só se fala disso, né? Para mim, às vezes, eu vejo... eu vou dar um exemplo. Uma vez eu recebi uma carta de uma professora me perguntando sobre uma criança que era disléxica. Ela não conseguia aprender a ler e escrever. Ela pergunta assim, problemas na mão? Problemas motores para não fazer? Né? Às vezes eu ouço da história da apraxia, eu vejo a mesma coisa, né? Problemas na mão é uma dificuldade de articular da língua? Você sabe que eu tive algumas crianças, e aí é que a gente tem que entender, né? Aquela criança tem um atraso de linguagem muito grande, ela tem um atraso na comunicação. Então você não pode falar que essa criança tem uma apraxia. Eu já tive profissionais falando que o nosso paciente em comum, ele tem uma apraxia, né? O que quer dizer apraxia? É uma boa. Eu não sei. Ele não sabe nem que ele pode falar. Como é que você diz que ele não consegue... A apraxia é uma dificuldade de articulação. Motora. Né? Praxis é a coordenação de movimentos para um determinado fim. Tá. E a apraxia motora de fala é usada para aquelas crianças que não conseguem articular e produzir som ao mesmo tempo e trazer significado ao mesmo tempo. Assim, eu tenho crianças com apraxia, né? Não são muitas, porque não é muito comum. E eu tenho evoluções diferentes. Eu tive uma criança antes da pandemia, né? Ele tinha uma apraxia, ele não tinha quadro de autismo, não tinha. Mas ele tinha 4 anos e não falava nada, não conseguia articular nada. Eu tive uma menina, na mesma época, dentro do espectro do autismo, que ela, se você fosse fechar um diagnóstico dela, ela tinha 3 anos e meio, quase 4 anos, ela não falava nada. Então, realmente, ela tinha um quadro de apraxia. Os caras hoje, elas falam. Eles estão articulando tudo. Por quê? Você vai trabalhando, você vai dando consciência dessa região, mobilidade para essa, imitação. Porque às vezes eles não sabem nem que eles têm... Por exemplo, eu tenho pacientes que não sabem nem que tem voz, é o que eu estava falando. Não sabe nem que pode falar. Pode crer. Que imita, não imita. Então aquele balbucio que você via, parou e ficou. É como só sabe gritar ou falar. Aprender um instrumento na vida adulta. É a mesma coisa. Então, realmente, não são muitos casos. Hoje eu vejo mais do que eu via antes, é verdade.
Eu hoje recebo crianças com mais de 3 anos, ou que vêm, né, em estimulação e fazem lá, fecham lá os 3 anos, né, com muita dificuldade de imitar. Mas aí não é só uma apraxia motora da fala, porque você tem uma dificuldade de imitar outras questões. E aí você se pergunta, mas isso se fecha com uma apraxia motora da fala? Ou isso está dentro do sintoma? Porque como eu fico pensando sempre assim, se é uma apraxia motora, ela gera um problema na fala. O autista não tem problema na fala, ele tem um problema de linguagem, né? Se aquilo é um problema da fala específica, se é uma apraxia motora, eu acho que pode até haver, e eu não sei disso com autismo, mas seguramente a grande parte delas, por isso que eu brinquei com a história, o problema na mão? Não, o problema na língua. Você entende? Ela não escreve porque é uma questão de processar toda a questão de você ser ali, de você conseguir fazer algo que é simbólico. Né? É isso, a fala é simbólica. Exatamente. Não é uma questão de articular só, na grande maioria. Ele pode até ter, mas se você melhorar a articulação, se ele tiver um problema na linguagem, ele vai continuar tendo a mesma dificuldade. Exatamente. Eu tenho um paciente mais velho, que ele já está no 6º ano agora. É uma paixão. E ele veio para mim com... acho que ele tinha 2 aninhos, ou estava fechando 2 anos. E dentro com diagnóstico de autismo, foi caminhando... Muita dificuldade de articulação, muita. Porque ele ficava assim, ó. Ele mexia a boca, ele não sabia o que fazer com a boca. E aí ele... olha, hoje, ele tá no 6º ano, né? É uma criança que até hoje... Hoje, muito menos, né? Mas assim, ele faz assim... Você sente que às vezes, em alguns grupos consonantais, ele... Dá até uma piscadinha de olho de tanto esforço que ele faz para produzir adequadamente o som. Mas, com certeza, ele tinha 3 anos e meio e não falava. Agora, essa dificuldade de articulação, ela veio sendo trabalhada, está sendo trabalhada até hoje, e isso vem melhorando. Porque tem uma questão da consciência, tem uma questão da imitação, todo esse processo, né, de articulação que é importantíssimo você também trabalhar, né? Mas a gente tem mais... Eu vejo mais casos hoje em dia, realmente. A gente tem umas 5 horas aí para falar ainda mais. Se perguntar, Tenho mais uma pergunta também. Mas eu tenho várias aqui. Olha só. DEL. Ou transtorno específico de linguagem, outra dificuldade. E vou te falar mais, a classificação só complica a gente. Aí os caras colocam um transtorno de comunicação social. E aí, como é que eu faço? Olha, eu acho que a gente... às vezes é difícil você dar, nesses casos, um diagnóstico muito cedo. Porque, assim, a gente sempre diz, né? O autismo é uma dificuldade na formação do cérebro social. A cognição social, você sabe onde está o cérebro visual? Eu sei. É lá atrás. Sabe onde está o cérebro auditivo? O cérebro motor? A gente sabe, mas cadê o cérebro social? O cérebro social é a elaboração cognitiva que se faz com toda essa informação. Então, quando você fala, quando você compreende, você usa todo o seu cérebro para isso. E aí, quando você fala no espectro, às vezes no espectro do autismo leve, você diz assim, mas essa criança é boa, porque ela olha, porque ela fala, porque ela compreende. Aí você fala assim, um autismo leve. Espera pra... então não é autismo, então é TDAH. Espera pra ver. Espera pra ver com 6 anos. Vamos verificar. Vê se é o TDAH. Concordo plenamente. Espera pra ver com 13. Que o mundo social te exige algo que você não tem como... Aonde está a teoria da mente? Aonde está a ideia de que você tem pensamentos, sentimentos diferentes do meu? Porque você viveu coisas diferentes do que eu vivi. Quem me disse que... Quem me ensinou isso, gente? É o social que te ensina isso. E quando você vê uma criança, às vezes, TDAH, porque é mais fácil, né, para os pais aceitarem um TDAH do que um autismo. Mas aí você fala assim, mas um TDAH?
Mas o TDAH não tem dificuldade na formação desse cérebro social. De nenhum. Pelo contrário. Nem de linguagem. Ele é muito esperto. Sim. E aí você ameniza o diagnóstico, porque você diz que é só um TDAH, porque TDAH também é um diagnóstico, né? Aqui, teu filho tá aí para dizer isso. Mas a dificuldade da formação do cérebro social é muito nítida, e aí você não tem erro no diagnóstico. Sim. Uma vez eu avaliei, na pandemia, fizemos várias avaliações online, fizemos um protocolo de avaliação online, e eu recebi uma menina, na época ela tinha 13 anos, e ela passou muito despercebida. A gente fala da camuflagem, né? Das meninas muito boas cognitivamente. Exato. Que não aparecem. Não aparecem. Não incomoda ninguém. Não incomoda ninguém. Menina inteligente, boa, Faz fala. a lição de casa. Não é? Pergunta se pega um menino agitadão dentro da sala, se não é encaminhado imediatamente. Vai direto pro psiquiatra, né? E aí, a menina, ela era tão inteligente que ela decorava as figuras de linguagem, ela decorava os testes. Nossa, ela é esperta. Pode crer. E aí eu fiz uma avaliação com ela com várias figuras de linguagem. E eu peguei ela em umas figuras muito engraçadas. Por exemplo, eu vou te contar isso ao pé do ouvido. É uma figura de linguagem antiga. Sei. Aí ela não Ela pegou. não entendeu. Ela não sabia. Ela falou, não sei o que é o pé do ouvido. Aí eu peguei ela. O que caiu na prova? Borracha no chão. Lágrimas. Aí eu perguntei pra ela assim... E a fala assim, cuidado que essa sua amiga é uma cobra. Ela sabia o que queria dizer, que a amiga era uma cobra. Então mas ela me explicou assim. A primeira pessoa falou para a segunda pessoa que a segunda pessoa era... Aí ela foi numa explicação tão literal... Analítico, né? Que eu falei assim, pode parar, porque já ganhou na hora. Já ganhou na hora. Então já assim, fica na hora. agora, é uma dificuldade de dar um diagnóstico. Porque com 4 anos ela foi, aí os médicos, não, ela tem um déficit de atenção, mas pode ir que vai melhorar. E ela com 13 anos, a exigência do social foi absurda. E ela não compreendia o social não compreendia ela se via diferente, ela muito inteligente, falou, eu não me enquadro aqui nessa caixinha. Claro. E aí começou a deprimir, aí acabou. O social é muito poético. O social é complexo. É muito. E essa coisa do não me enquadro, né, no diagnóstico, o diagnóstico não se enquadra nas pessoas, pô. Esse que é o nova. O diagnóstico, a gente difícil. Que classifica tudo, é isso que não se enquadra naquilo que é real das pessoas. Verdade. A gente acha que nós vamos chegar num momento que nós vamos criar 10 milhões de diagnósticos. Diagnóstico, é verdade. E a gente ainda vai ter, sem outra especificação e outros. Porque antes não podia ser TDAH e autismo, agora pode ser TDAH e autismo. Aí tem TDAH e depressão, TDAH e bipolar, autismo e bipolar, autismo... É assim, é muito individual, acho que as questões do diagnóstico. E eu sempre falo para os pais, o diagnóstico é para proteger o seu filho. Não é para enquadrar, não é para botar rótulo. Se você não vê que o diagnóstico pode proteger o seu filho... Não precisa de diagnóstico. Exato. Até porque ele serve muito pra gente também ter uma linguagem comum, né? Até outras coisas por questões administrativas. Mas para que serve para a família? A criança é o que é. Os pais, seu filho é o que é. O que modifica você falar que ele tem autismo, se ele tem isso, se ele tem aquilo? Ele é o que é. O Lucas é o que é, né? Seja isso, seja aquilo, eu sou o que sou, eu posso rotular o que for. Quanto mais tempo eu trabalho, mais eu vejo, mais eu olho e falo assim, as pessoas já não conseguem mais ver as pessoas, né? O indivíduo, a criança. A criança é criança. E eu vejo muito assim, às vezes os pais buscam muito um diagnóstico por muita dor, porque eles percebem que a criança não se enquadra, eles querem um nome, querem... Porque o desconhecido machuca mais do que o conhecido. É o ritual do exorcista, né? É a mesma questão de que o seu filho desapareceu. É melhor saber qual foi o fim dele, mesmo que seja trágico, do que ficar 30 anos procurando algo. Mas ali não é o fim, é o começo. Você entendeu o que eu quis dizer? Não, eu entendi o exemplo, mas eu digo assim, até como confrontar isso, não é o fim, é o começo. É o começo de entender e ter a habilidade de começar a ter essa questão da adaptabilidade para conhecer o outro, né? E olha, eu sou favorável da diagnóstico, não sou contrário, viu? Quero deixar claro isso. Não, eu também. Mas eu acho que ele é muito mal, sabe, às vezes eu termino isso do diagnóstico, eu tento
grande parte do tempo é explicar o que é aquilo lá. Sim. O significado daquilo lá. Né? Não, e você pode Porque direcionar. a grande maioria não entende isso. E né? você pode direcionar para um profissional mais especializado para este diagnóstico. Sim. Você entende realmente. E aí eu digo que protege, né? Porque a criança dentro do espectro do autismo, ela tem alguns aspectos na escola, por exemplo, que você precisa fazer uma adaptação, Sim. uma fila que ela tem que enfrentar, que ela não dá conta de ficar na fila. Então, muitas vezes eu acho que isso é muito importante para os pais. Mas, assim, na minha prática clínica, na minha prática com a criança, o diagnóstico pouco importa. É lógico que na orientação para os pais, no conforto, mas eu entendo a individualidade da criança. E a gente trabalha com vários autistas. Quantos autistas já passaram na minha vida? Cada um é diferente. E, vou te falar, a Roberta, ela tem muito esse olhar. Ela olha para uma criança hoje e fala assim, ele é parecido com o fulano. É parecido, mas nunca é a mesma coisa, nunca é a mesma... São como gêneros de música, tem as bandas diferentes do gênero de música. A gente não pode falar, tudo é punk, a não gente é consegue, punk, mas assim, aquela é diferente, Ramones é diferente da é outra. parecido. Parecido, aquela é parecida com aquela, mas é totalmente diferente. É muito aquela singular, é o que você falou. É um diagnóstico, é único, né? Assim, é muito singular. E é isso, é sem outras especificações. Isso. Não, eu não acho, eu volto a te falar, é importante para a família, em algum momento, ela tem que parar com aquilo. Ela tem que parar nessa busca de diagnóstico e seguir em frente. E ali eu acho que o diagnóstico ajuda, só ali, não é nada. Porque ao longo do tempo, ela vai também perceber o significado do diagnóstico e o quanto é que não serve para nada na vida deles, né? É verdade. Nada. Gente, você está falando de adaptação da escola, eles se adaptarem na escola. Cada vez mais eu acho que a escola é tão boa. A escola tem que se adaptar à molecada, eles não conseguem fazer isso. Lógico, né? A molecada que se adapta à escola. Entende? Por quê, né? Qual é o significado? A gente parte da criança com pensamento de adulto. Como pode? Né? A gente que adapta... Não, a gente pela tem padronização. Que se adaptar a ele. Para que a padronização se a beleza da vida está na individualidade? A escola hoje toma isso aí. tempo. A beleza da vida está na individualidade. Imagina, todos os artistas fazem o mesmo quadro. Grande merda. Não tem graça a vida. Pô. Eu tinha uma coisa numa aula escreve o mesmo que poema. tem a ver com isso, que era assim, uma bebezinho numa banheirinha abrindo a água assim, ó, com a mão. Tipo Moisés abrindo o Mar Vermelho. Aí a mãe fala assim, pô, ela tá jogando muita água pra fora. Entende? Né? Cada um vê também o que quer. Você pode ver no outro o que quer. Aline, mas a gente precisa meio que terminar, porque a gente está se expandindo muito. Mas existe a questão de, por exemplo, cuidar da família ao invés de cuidar do indivíduo, né? Nessa questão da missão, do priority que você está tão envolvida. Então, como que funciona isso de cuidar da família? Assim? Expandir a comunicação cultural. A gente sempre, quando você recebe uma criança, você não recebe só a criança que tem o sintoma. Você recebe uma família que também vem com muita demanda. Né? A gente, dentro do nosso processo de avaliação, e aí... muitas vezes algumas pessoas, muitos pais às vezes não entendem isso no início, mas a gente passa por uma anamnese não só com os terapeutas para colher os dados da criança, mas também a gente tem uma terapeuta de família que tem esse primeiro encontro com essa família para fazer uma leitura. Como que essa família está processando tudo isso? Que busca essa família tem? Que angústias que essa família traz? Do contexto. Que rede de apoio essa família tem? Quão bom eles são na comunicação? Quanto amorosos eles são? Quanto que eles têm os problemas deles mesmos? E cuidar da família, cuidar da criança e cuidar da família é o nosso propósito. Né? Porque não adianta só cuidar da criança. Porque se você só cuida da criança, essa família está em frangalhos, porque eles não estão se entendendo, estão se debatendo. Sim. E essa criança não vai ter esse espelho em casa, né? Então, assim, cuidar da família é primordial no trabalho, porque a gente não recebe só a criança.
Ah, fechou a porta, eu trabalho aqui, depois vai embora. Né? Uma vez eu tinha muito contato com uma médica, com a Carla de Covatti, e ela falava muito assim, muitas vezes você vai para dentro do consultório e você tá com a mãe ali dentro e você tem que saber qual a angústia dessa mãe ali junto com você. Porque senão você também não consegue orientar. Então, eu sempre digo para os pais assim, olha, por mais amor que eu tenha, e eu trabalho com amor, eu também tenho uma técnica. Então, você tem a sua angústia de mãe. Eu entendo a sua angústia de mãe. Eu também tenho a minha angústia de terapeuta, porque todo terapeuta também tem a sua angústia. Mas eu tenho uma técnica. Então, eu vou fazer aquilo 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 25 vezes, 35 vezes e eu vou repetir. O pai não aguenta. O pai faz 1 vez, a criança não responde, 2 vezes, ele abandona, deprime e vai. Se a gente não cuida desse pai, como é que essa criança mostra isso, né, para o pai depois? Tem, não crianças neurodivergentes, tem a questão de te ajudar na lição de casa, que não tem saco, daí a professora faz 1 milhão de vezes, né? Só que o pai não. É a mesma coisa. É isso aí. Eu tenho uma pergunta para você, assim, muito marcante, olhando como os pais pensam. A criança que não fala fez tudo isso. Encontrou uma Aline Cabarite da vida, que fez todo o atendimento. Ela não fala. Com 3 anos, ela não fala aos 5, ela não fala aos 10. O que você fala para esses pais, Aline? Ou o que você faz? Olha, algumas crianças passam por isso. E eu acho que o que a gente pode falar para os pais é que a gente tem que trabalhar ao máximo a comunicação, a construção do sujeito, né? Dessa criança poder ter desejos, poder se perceber como um sujeito dessa família, que ele pode demonstrar de alguma forma, que não pela fala, né, o seu desejo, o seu pensamento, os seus sentimentos, e que, é verdade, algumas crianças não falam. Sim. E assim, por mais... E eu tenho uma criança que eu tô nesse desafio. Vou te falar que tá sendo um desafio, porque a mãe aposta que ele vai falar, eu aposto que ele vai falar, e eu tô suando a camisa, porque eu sei que ele tem uma dificuldade enorme. E aí, qualquer som... Agora ele faz sons. Ele não fazia sons? Não Se ele vai falar, eu não sei. A mãe também não sabe. Mas eu vou fazer de tudo. Ela tem que ter a certeza que eu tentei de tudo. Às vezes eu falo para todos os pais assim, você pode fazer 2 coisas por filho. Ser feliz, ser independente. Às vezes, você tentar fazer ele ser independente te faz não ser feliz. Entre uma coisa e outra, opte por ser feliz. Isso aí. E nada, falar não impede isso. Não impede. Ser autista não impede isso. Eu tenho uma infinidade de pacientes que eles juntam todos os filhos adultos que não falam e levam eles para as baladas e são muito felizes. Eu tenho um monte de amigos meus que têm filhos ditos típicos que a vida é uma porcaria. É verdade. Eu acho que isso é muito relevante. Né? Senão a gente olha tudo por pedaços. E fazer, assim, é muito difícil. Eu não tenho um filho autista, né? Imagino como seja, né? Você ter um filho em que você tem essas angústias de futuro, de presente, passado e futuro. Mas eu acho que tentar fazer essa felicidade ser alguma coisa do dia a dia, aquilo que transpassa, que é leve no dia a dia, aquilo é muito mais importante. Até porque eu, pessoalmente, eu não creio nada numa felicidade futura, porque o ser humano, ele sempre quer algo a mais. Não adianta. Quando eles tiverem isso, eles vão querer mais. Eu quero isso do Lucas. É isso não mesmo. Quero, não exijo isso. Assim, eu quero sempre mais. A gente quer mais. A paz, a felicidade está com a gente. Se a gente não vivenciar isso, né? Está numa essência. E veja, é muito fácil a gente, às vezes, falar de fora. A gente não está lá. Você fala assim, eu imagino, eu talvez nem imagine, né? O sofrimento que gera. Mas
Todos nós sofremos dentro desse processo, né? Eles talvez mais ou menos, mas eu acho que eu vejo indivíduos que sofrem por alterações muito menores, aliás, por zero de alterações sofrem. E outros que têm muitas dificuldades e os pais sofrem. A gente sofre por motivos, eu acho que a gente tem que sofrer por motivos evitáveis, né? Ou inevitáveis, né? A gente vive tanta coisa que é evitável, a gente continua sofrendo do mesmo jeito. Eu acho que, assim, esse apoio da família, né? Cuidar da família é um ponto muito importante. Muito, muito. Muito importante. Talvez seja o principal, né? Porque quando o pai e a mãe, eles conseguem lidar melhor com as demandas, com os próprios sonhos, eles fazem com que tudo fique mais leve. Totalmente. Né? Isso é muito importante. E a gente entender que a autoestima do outro está pautada no olhar da gente. E nada é mais relevante do que o olhar de um pai e de uma mãe. E acredite, pode não ter linguagem, pode ter dificuldade social, mas eles percebem. Afetivamente. E a condição da gente interfere brutalmente na condição da criança, do ponto de vista da autoestima e da possibilidade de ser feliz. Filho frustra a gente o tempo inteiro. Ô, Lucas, desculpa, mas você me frustra. Os pais também frustram os filhos. Exato. Exatamente. Não, todo mundo frustra todo mundo, como faz parte da relação humana, um com o outro, no interior de qualquer relação que seja. A gente lida com isso o tempo todo, né? O grau de intensidade disso varia de cada um. Né? Tem uns que são muito mais descontentes que outros, né? E sofrem muito mais. Eu acho que o sofrimento acaba aquela história. Sofrer demais vira opção. Né? Não é. E tem uma coisa que você falou muito legal do pai, né? Do olhar do pai para esse filho. A gente tem muito essa exigência. Você quer isso, daqui a pouco você quer aquilo. Eu lembro que tinha uma mãe que falava assim para mim: ai, Aline, será que meu filho um dia vai falar? Ele tinha 3 anos, não falava nada. Aí ele falou. Aí ela falou assim, será que um dia ele vai me fazer uma pergunta? Ele fez perguntas. Será que um dia ele vai escrever aí uma coletânea de poesias? Aí um dia ela falou assim, Aline, eu juro pra você que eu não estou rezando pra ele calar a boca. Ele fala pelos cotovelos. Hoje ele é um rapaz lindo. Que incrível. Tá com 15 anos, lá do Priority também. E ela me encontra, ela fala assim, ai, Aline... Eu sinto, eu sei da angústia que ela passou, entendeu? Mas é isso, hoje em dia ela quer saber se ele vai casar, se ele vai ser feliz. A gente não controla tudo, não tem como, né? A gente não controla tudo. A gente tem que ser Eu adoro a coisa do estoicismo, no sentido assim, de desapegar de algumas coisas, mas chega uma hora que a gente só lida com o problema de 2 formas. Ou você resolve ou você esquece. E a gente viver cada vez mais com aquilo que é necessário. Não é viver sem nada, não é desapegar de nada. É ter aquilo que é necessário, né? O que é essencial. E muitas vezes isso, dependendo do olhar e de onde se vive, isso definitivamente não é essencial. Eu acho muito bonito essa questão da felicidade, mas o problema é que os caras falam que da questão da independência contra a felicidade é que os pais um dia tecnicamente vão morrer, né? E aonde vão parar essas pessoas? Como vai ser o cuidado disso no futuro? Essa é a preocupação principal dos pais. Exato. Nessa questão. Você acha que não tem a mesma com você? Tem, mas é por isso que eles buscam a independência, né? Exato. Mas eu volto a te falar, independência não é tudo. Você pode não ser independente. Eu sei que você pode não ser independente. Eu sou menos feliz. Você é menos feliz. O que é irrelevante? Né? É você ser independente ou você ser feliz? A gente como família. Eu ser independente, você ser independente ou a gente ser feliz. Às vezes eu acho que uma coisa não bate com a outra. Às vezes a gente faz tanta coisa, eu vejo tantos pais se ferrando economicamente, acabando com a família, destruindo os irmãos, né? Porque tem os irmãos, na busca da independência. Onde cada vez eu acho que a independência não é tudo. A relação é a felicidade. E aí eu volto a repetir o que eu falei da última vez. Eu volto a repetir Epicuro. Sim, a felicidade está na ausência de excesso. E eu vejo muito isso. Muitas vezes as famílias vivenciam isso de uma forma no excesso e perdem totalmente o equilíbrio. Né?
Veja, eu não tenho resposta para nada disso, né? A gente faz isso, eu brinco, eu só quero polemizar a coisa, mas eu acho muito relevante na prática clínica e na forma dos pais entenderem e da própria criança, porque a interação com os pais é determinante. É tudo, né? O resto... A família, acho que a gente cuidar da família é o principal, né? A gente busca muito isso. Nem sempre a família compreende essa nossa busca. Então a gente indica para terapia de família, a gente busca. E às vezes eles querem focar só na criança, como se ali tivesse o problema. Eu tenho um dilema de pai, apesar de falar isso, tá? Mas assim, quando eu me olho para isso mesmo que eu falo, e olho eu como pai, e eu falo para isso para uma mãe, eu vejo assim, a mãe não vai conseguir fazer. Ela não para. Ela não vai parar. Ela vai gastar tudo, ela vai destruir a família, ela vai fazer tudo, ela não vai conseguir parar, né? A dificuldade que é disso. Isso eu não consigo vislumbrar. Né? É muito fácil falar de fora, é proustiano falar de fora. Né? É muito fácil falar lá do capitão do navio em terra firme, é proustiano. Mas assim, eu vejo isso direto, por isso que eu acho que a grande relação humana, a mãe com o filho, ela vai abandonar a vida dela, ela vai destruir a vida dela, mas ela não vai parar, apesar de a gente dizer que talvez o grande caminho seja parar e seja encontrar outros caminhos na busca da felicidade, né? A gente sempre compara, né? Fala muito da máscara do oxigênio no avião. No avião. Né? Como você bota a máscara no seu filho se você não tem a máscara ainda? Exato. Você bota a máscara primeiro em você. Exato. Depois você bota a máscara em quem precisa de auxílio. Sim. Porque se você bota a máscara nele, que precisa de auxílio, e você não tem máscara, morre, ele tá ali com oxigênio a fazer o quê? Tá sozinho, né? Como é que você pode ajudar alguém que você não ajuda nada? Então, como é que você quer transformar o mundo se você não transforma nem você mesmo? E eu acho importante, assim, por exemplo, eu tenho uma vivência terapêutica também, né? E como a minha terapia foi importante para eu entender a minha filha e como eu passava as minhas angústias ou as minhas preocupações na relação. Exato. Por osmose, assim, né? Exatamente. Então, assim, quando a gente também vivencia isso na nossa vida, eu acho que é mais fácil. Eu sempre tento trazer para os pais um pouco do exemplo da nossa vida, né? Que a gente também passa por isso em outra perspectiva, mas que isso acontece, né? Quanto você tem que cuidar de você mesmo para você poder cuidar do outro. Exato. Porque senão você não vê o que você precisa cuidar. Exatamente. Aline, olha só, o Lucas já está preocupado lá, porque ele vai ter que editar essas 2 horas. Eu tô com medo da câmera não aguentar a memória. Eu sei, mas olha só, eu quero agradecer. A Aline veio para Campinas, ela está numa correria de trabalho, a gente pegou ela exausta, ela vai continuar. Tô até sem voz, olha a minha voz. Mas eu sei que ela veio aqui, não é nem pela voz amizade, não é tudo, né? Aline, entendeu? Que a gente tem uma amizade há muito tempo. Ela veio porque ela vive isso, né? É o que a gente faz no podcast, a gente quer informar, né? E ela vem para informar e eu tenho certeza que qualquer um que te ouça vai ter uma visão muito diferente desse aspecto da comunicação. E eu posso estar grato, a gente que gosta, a gente que está implicado nisso, a gente é profundamente grato. Eu agradeço de todos que possam ver. E você está aqui hoje, poder ter participado. Eu agradeço também. E eu vim porque eu sou apaixonada pela gente. Eu queria agradecer também porque eu me encantei com o projeto, né? Ouço os podcasts de vocês e é isso. É ser leve, é ser verdadeiro, é falar com amor. Acho que é isso que faz a diferença. É ser família, a gente é família. Eu acho, total, 100%. Parabéns pra vocês. Valeu, Aline. Obrigado, professor. Valeu, galera. Valeu por ouvir a gente. E tamo aí. Tamo até a semana que vem. Valeu. Obrigado. Valeu.